A paz do Senhor a todos os irmãos que está nessas 3 plataformas: YouTube, Google Meet e também o Facebook. Amém? Glórias a Deus. Gostaria até que, antes de qualquer coisa, que os irmãos já fizessem o seu sinalzinho de joinha, tá certo? Se inscreva e compartilhe, em nome de Jesus, para que nós sejamos abençoados. A gente aqui e vocês aí. Nós lemos, irmãos, a palavra de 2 Coríntios 11, onde está falando dos falsos apóstolos. Quando a gente observa essa questão na palavra, a gente observa, irmãos, que os homens, muitas vezes, estão à frente de algum tipo de ministério para ter um prestígio, para ficar melhor, até financeiramente. Aqueles homens verdadeiros que procuram, de fato, a salvação, aqueles líderes, aqueles pastores, aqueles missionários, que muitas vezes dão as suas vidas, esses muitas vezes são até ridicularizados. Por quê? Porque hoje na Terra existe uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o Evangelho. As pessoas não entendem que a palavra de Deus não pode chegar a esse ponto de ser refeita, ser colocado numa situação um pouco mais científica, progressista. Muitas vezes a palavra ela vem para dar vida para as pessoas, para salvar a pessoa em nome de Cristo, em nome de um Salvador. Aí ele mistura uma coisa com a outra. Em vez dele se salvar, muitas vezes ele cria a apostasia para si próprio. Muitas vezes essa pessoa cria no seu bojo uma situação desfavorável para ele. Porque quando a Bíblia fala em salvação, quando a Bíblia fala em fazer algo para Deus, a Bíblia é muito clara. Você tem que adorar a Deus em espírito e verdade. E não querer trazer pretextos para poder adulterar a palavra. Fazendo da palavra como se fosse um mercado, um comércio. Quando a gente lê lá embaixo, no verso 7 do capítulo 11, está dizendo assim: pequei, porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Recebeis de graça, e de graça tem que ser dado. O missionário, muitas vezes, e eu falo isso porque eu fui missionário,
por muito tempo, por muitos anos. Muitas vezes, a gente passa por muita dificuldade. A gente passa por muita tribulação. Mas nem todos que vão fazer a mesma coisa querem passar pelo estreito. Nem todos querem passar pelo estreito. Nem todos querem passar pelas dificuldades. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus, Ele realmente quer salvar o homem. Mas o homem ele tem que entender que existe uma luta dentro dele. E a luta é uma luta espiritual. Quando você lê lá em Efésios 6:12, não lutei contra a carne nem contra o sangue, mas sim lutei contra as potestades espirituais. E muitas vezes, irmãos, você é manipulado. Não é com dinheiro que você vai resolver o problema. Não é com comercializar a palavra que você vai resolver o problema da sua salvação, da minha salvação. Não é. Deus é muito claro nisso. Mas não é o que muitos hoje pensam. Nessa tal de modernidade eclesiástica, modernidade do evangelho. Muitas vezes não é. Muitas vezes as pessoas adulteram a palavra. Ele quer o conforto. Ele quer uma situação de estabilidade primeiro. Depois que eu tiver tudo isto, aí sim eu vou lá pregar o evangelho. Está errado. Está errado. A Bíblia diz assim: procurai primeiro o reino de Deus, o reino do céu, e o resto vos será acrescentado. Então, primeiro você tem que resolver o seu problema, o problema espiritual que está dentro de você. O problema que o homem herdou com o pecado. É isso que tem que ser resolvido, e não outra coisa. E não é com dinheiro, não é comercializando que você vai resolver. Porque tem situações espirituais que você não enxerga, que você não vê, mas que está por detrás de você. E que muitas vezes faz você perder o sono. Muitas vezes faz você perder a direção da sua vida. Muitas vezes faz você ficar estressado. Porque o problema espiritual é assim. E não é você comprando, comercializando, que você vai resolver essa questão. Mas é você orando, mas você buscando, você jejuando, é que você vai chegar a esse denominador, a essa busca preciosa que é a palavra de Deus, a sua salvação. Isso é o mais importante. O resto, ele vem por acréscimo. Eu não sou contra a riqueza, os valores. Não sou. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus, e o resto vos será acrescentado. A palavra é muito clara nesse sentido, irmãos. Muito clara nesse sentido. As pessoas têm que entender que hoje nós estamos vivendo o tempo do fim. Você já se perguntou, e se você passar para o outro lado? Você já pensou no que você vai ver do outro lado?
Eu conheço pessoas que contou um testemunho, a pessoa própria. Eu falei assim, olha, uma vez eu indaguei Deus, como que é do outro lado? Quando a gente morre, o que a gente vê? Eu gostaria de ter esse tipo de experiência. E sabe o que aconteceu, irmãos? Naquela mesma noite, essa pessoa foi arrebatada. E essa pessoa se viu diante de um rio. E lá naquele rio tinha uma pessoa do outro lado. E essa pessoa dava sinal, venha, venha. Mas ela estava com aquele vestido, aqueles trajes brancos, e ela via que aquela água estava meio que enferrujada. Eu disse, mas se eu entrar aqui, nossa, pode manchar essas minhas vestes brancas. Aí ela falou assim, não dá para você colocar... ela gritava, falava, né, para aquela pessoa que estava do outro lado, não dá para você colocar uma madeira para me passar por cima, alguma coisa nesse sentido. Ele falou assim, não, pode vir, só levanta um pouquinho, pode vir, não vai ter problema. E ela assim o fez. E quando ela chegou do outro lado, ela viu que não tinha mancha nenhuma. Pelo contrário, ficou até mais branco. Que coisa, né? Aí aquele senhor, que ela diz que era um anjo do Senhor, começou a mostrar um certo abismo. E começou a mostrar que tinha muitas pessoas de muitas igrejas que caía dentro daquele abismo. Pessoas de igrejas, até de igrejas conservadoras. Aquelas pessoas que têm aquele tipo de pregações. Aí ela dizia assim, mas por que essa pessoa caiu ali no abismo? Aí ele disse assim, porque as pessoas vê por fora, mas Deus vê por dentro. Tem muita gente que com a língua se contamina, vê os defeitos dos outros, mas não vê o defeito de si próprio. E ela foi vendo que muitas daquelas pessoas caíam no abismo. Tinha até aquelas mulheres que tinham aqueles cabelões grandes, aqueles vestidos. Aí ela disse, nossa, essa é uma santa. Essa era a mentalidade dela. Mas caía. Mas por quê? E ela ficava indagando. Por causa. O que mancha não é o que entra, mas é o que sai. Glória a Deus. Aí depois ela foi levada para lugares um pouco mais escuros. E aquele anjo, ele se transformou numa luz e que guiava ela. E ela estava onde? No inferno. Ela estava no inferno. E ela escutava barulhos. E ela disse, mas o que é isso? Que barulho é esse? Aí ela viu que um ser dizia, olha, esse aí aqui está fazendo algo para a terra. Vai vir uma outra tecnologia para a terra. Vai vir uma tecnologia para a terra. E eles já estão fazendo os últimos retoques. Ele batia, pá, pá, pá. Né? E era o cidadão, você já sabe, não precisa dizer o nome. E ela falou, eu vou desafiar ele.
Não, ninguém desafia ele aqui. O homem é terrível. Esse ser é terrível. Esse era um anjo que antes era da luz, mas que agora ele é o chefão. Mas eu não quero me alongar, irmão, tem mais detalhes. Mas eu quero dizer para os irmãos que o inferno ele existe e ele é real. E ela escutava muito: ai, ai, mentira daqui. Ai, ai, mentira daqui. Ela escutava muito ai, muito ai. Aí ela via aquelas pessoas como se fosse um lodo, algo assim, como se fosse aquele esgoto. E ali aquelas pessoas pedindo socorro, gritando: ai, me tira daqui. Aí ela falou assim: agora quem vai pedir para me tirar daqui sou eu que vou falar, mentira daqui. Eu não quero mais ficar aqui não. Eu já vi o suficiente. Eu já vi o suficiente. Aí aquela luz guiou ela e se transformou novamente num anjo. E aí ela foi para um lugar chamado paraíso. Ele levou até lá. E era muito diferente. Era muito diferente, irmãos. Era algo esplêndido. Muita luz. Um sentimento assim de muita paz. Muita paz. Que coisa boa. E respirava fundo. Aí ela via uma pessoa sentada no trono e era muita luz. Mal ela conseguia ver o rosto daquele ser. Resplandecia muito, irmãos. Muito. Mas ela dizia: eu quero conversar com ele. Eu quero conversar com ele. E aquele anjo que estava guiando ela em todos os momentos dizia assim: olha, eu vou falar para... Aí ela dizia para ele assim: eu vou falar para ele que eu quero ficar aqui. Você me deixa eu ficar aqui? Eu não quero mais voltar para aquele lugar lá da terra, né? Não quero mais voltar. Lá é muito ruim, muito difícil. Aí ela insistia. E aí até que ela se aproximou daquele ser iluminado. E aquele ser iluminado, já sabendo tudo, olha, eu quero ficar aqui. Ele falou assim: não, você não pode ficar aqui. Você ainda não terminou a sua missão na terra. Você tem que retornar. E ela disse: não, mas eu preciso ficar. Aí ela realmente não pôde ficar lá, porque o anjo tirou ela e disse: não, realmente você não pode ficar aqui. Você tem uma missão ainda na terra. E naquele momento, irmãos, ela se viu diante de uma porta que era o tamanho dela. Aquela porta do céu, que era do tamanho dela. Aí o anjo está vendo ali, você vai voltar, certo? E ele deu um recado: cuidado com os buracos negros quando você estiver voltando. São os iluminares, né?
Cuidado com isso. Aí ela retornou. Ela retornou. E ela foi, de certa forma, empurrada dali, né? E ela caiu naquele abismo, né? Aquele abismo, o espaço sideral, vamos dizer assim, né? E aí quando ela se deu por conta, ela estava no corpo dela. E ela observou que a boca dela estava sangrando, o nariz dela estava sangrando. Ou seja, ela tinha morrido, irmão. Ela tinha morrido. E ela hoje ela, passando pela medicina, a medicina constatou que ela tem 3 infartos silenciosos no coração dela. Por causa dessa experiência. Ela passou quase que a noite toda. Tem mais detalhe, né? Porque a gente não pode, né? Porque senão não dá. Mas esta é a palavra. Então, as pessoas que estão aqui na terra, irmãos, muitas vezes acham que não tem esse negócio de inferno. Isso não existe. Isso é história de carochinha. É real, irmão. É real. E depois disso que ela me falou isto, essa missionária, eu comecei a ver vários outros artigos semelhantes, mesmo no YouTube. São todos semelhantes. Todos semelhantes. Então, irmãos, vamos buscar essas coisas, como eu disse, lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Essa é a pergunta, está. Vamos buscar o nosso, o reino de Deus. E o resto vos será acrescentado. Procure a sua salvação. E não outra coisa. Nós estamos no período do fim, irmãos. Vamos se apressar. Vamos se apressar nesse sentido. Aceite Jesus. Se batize. Procure uma igreja. Procure o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você vai ter a experiência, assim como eu tive. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, dê o like. Se você gostou, compartilhe. Ok? Se inscreva nesse canal. Os demais irmãos do Facebook e também do Instagram. Ok? Em nome de Jesus, façam isso e vocês serão abençoados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.